Vamos voltar no tempo para amanhã do dia 24 de março de 2026. Naquele momento, os mercados financeiros do mundo todo estavam, sabe, num ponto de virada. Existia uma teia super complexa de eventos que ia desde uma negociação lá em Washington até as nossas próprias fragilidades aqui no orçamento brasileiro. E tudo isso estava prestes a colidir. Hoje, a gente vai desvendar essa história e entender como uma coisa se conecta com a outra. E aí, parece um quebra-cabeça, né? Pois é exatamente isso que a gente vai montar aqui. A resposta mostra uma coisa impressionante: a interconexão da economia global. É incrível como um único evento pode começar uma reação em cadeia que vai parar do outro lado do mundo. Então, bora mergulhar nisso. O ponto de partida de toda essa história está lá no epicentro da tensão. Naquele momento, o mundo estava com os nervos à flor da pele. Todo mundo de olho no impasse super crítico que estava acontecendo no Oriente Médio. Em março de 2026, a situação escalou muito rápido. Ataques mataram líderes iranianos e aí o mercado começou a se preparar para o pior cenário possível, o fechamento do Estreito de Hormuz. Pensa só, quase 1/5 de todo o petróleo do mundo passa por ali. O medo era real, dava para sentir. Mas aí, de repente, no dia 23, vem um anúncio da Casa Branca. Uma pausa de 5 dias para ter diálogos produtivos. E essa única frase, gente, mudou tudo, pelo menos por um tempo. Foi como virar uma chave. O pânico deu lugar ao alívio e os preços do petróleo, que estavam prestes a explodir, começaram a cair. É um lembrete impressionante do poder que a diplomacia tem sobre os preços globais quase que de forma instantânea. E essa onda de alívio, claro, não ficou só no mercado de petróleo. Ela se espalhou como um rastilho de pólvora, sabe? Contagiando as bolsas de valores no mundo todo. A Ásia foi a primeira a reagir. A Coreia do Sul, por exemplo, viu sua bolsa subir mais de 2,5%. Isso depois de um pânico tão grande dias antes que chegou a acionar o Circuit Breaker, aquele mecanismo de emergência que para tudo, sabe? No Japão, a bolsa também subiu bem, ajudada por notícias de que a inflação por lá estava mais calma. Foi um verdadeiro rally de alívio geral. A Europa, claro, veio na esteira desse otimismo, com os principais mercados em alta. Os índices da Alemanha e da França tiveram ganhos bem sólidos. Só que o mercado europeu ficou com um pé atrás. Afinal, eles dependem muito da energia que vem do Oriente Médio, então qualquer instabilidade por lá já acende um alerta vermelho para eles. Mas olha, a história não termina só nas manchetes de geopolítica. Para a gente entender o filme completo, a gente precisa olhar para umas forças mais profundas, mais silenciosas, que estão sempre movimentando o dinheiro pelo planeta. E aqui está uma das mais importantes: o rendimento dos títulos do Tesouro Americano. Pode parecer um dado técnico, mas esse número funciona como a gravidade do sistema financeiro. Naquele dia, ele estava em 4,38%, quase no maior nível em meses. E uma gravidade forte assim puxa o dinheiro do mundo todo para lá. Simplificando, é isso, o custo global do dinheiro. Quando essa taxa sobe, investir na dívida do governo americano, que é considerada a mais segura do mundo, fica muito mais atraente. E o que acontece? O capital sai de mercados mais arriscados, como o Brasil, e corre para lá. É uma força que está sempre atuando nos bastidores. Outro indicador fundamental é o VIX, o famoso Índice do Medo. E olha que curioso, mesmo com as bolsas em festa, ele estava em 26,15. Ele até caiu um pouco no dia, mas continuava bem acima da média histórica. Isso quer dizer o quê? Que por baixo de toda aquela euforia, o mercado ainda estava bem ansioso, com medo de perder dinheiro. E para fechar esse quebra-cabeça, a peça que faltava, o Japão. Durante anos, o Japão foi uma fonte de dinheiro barato para o mundo por causa do tal do carry trade. Os juros lá eram quase zero, então os investidores pegavam dinheiro emprestado lá para investir em lugares com juros altos, como o Brasil. Só que em 2026, o Banco do Japão começou a sinalizar que a festa ia acabar, e qualquer aperto por lá ameaçava fechar essa torneira de dinheiro, o que, claro, pressionaria mercados como o nosso. Ok, com todas essas peças se movendo no tabuleiro mundial, a grande pergunta é: como tudo isso chega aqui no Brasil? É nesse ponto que as forças globais batem de frente com a nossa realidade, sabe? E aí o cenário fica bem mais complexo. Naquele dia, o Brasil era a imagem de um cabo de guerra. De um lado, puxando para cima, estavam os ventos globais favoráveis. Esse alívio no Oriente Médio, as commodities mais estáveis. Mas do outro lado, puxando com força para baixo, estavam os nossos velhos conhecidos. O risco fiscal altíssimo e um orçamento do governo super engessado. E quando a gente fala em orçamento engessado, é disso aqui que estamos falando. Mais de 90% de todo o orçamento federal já está carimbado para despesas obrigatórias, como previdência e salários.
Sobra menos de 10% para todo o resto, incluindo investimentos que são cruciais para o país crescer. Essa rigidez é o nosso calcanhar de Aquiles. E para completar o cenário, o custo para rolar a nossa dívida pública tinha batido um recorde, mais de R$ 1 trilhão em juros pagos nos 12 meses anteriores. É um número astronômico que limita demais a capacidade do Banco Central de cortar os juros e dar um gás na economia. Certo. Com todas essas informações na mesa, como é que um analista de mercado pega essa baita complexidade e transforma numa estratégia prática? O que fazer com a bolsa e com o dólar? Para a Bolsa de Valores, o sentimento era de alta. A estratégia era clara: surfar nessa onda de otimismo que vinha de fora, mas com muita cautela. O alívio externo dava aquele empurrão inicial, mas os problemas internos podiam brecar o movimento a qualquer momento. Já para o dólar, a perspectiva era de queda, mas uma queda limitada. O apetite por risco lá fora enfraquecia a moeda americana no mundo. Só que, ao mesmo tempo, o nosso risco fiscal aqui dentro funcionava como um chão, sabe? Impedia que o dólar despencasse. Um equilíbrio bem delicado. Esse quadro aqui resume perfeitamente o dilema daquele dia. Para a Bolsa, era uma briga, o alívio global empurrando para cima, contra os juros americanos e o nosso risco fiscal puxando para baixo. Já para o dólar, a disputa era acirrada. Um dólar forte lá fora e as nossas preocupações fiscais seguravam o preço, mas a queda do petróleo e o otimismo global pressionavam para baixo. Uma verdadeira queda de braço. E tudo isso nos deixa com a pergunta que vale ouro. O otimismo daquele 24 de março de 2026 foi o começo de uma recuperação para valer? Ou foi só um breve respiro antes da próxima tempestade num cenário global que continuava muito, mas muito instável? A resposta, bom, como sempre acontece nos mercados, depende do próximo movimento nesse grande tabuleiro mundial.